Agora nós vamos para o final do texto, os recursos para o bom adestramento, do Michel Foucault, falando do exame, essa terceira parte. O que é o exame? O exame nada mais é do que examinar, passar em exame, passar em revista. Aquele ritual em que você exerce o poder de olhar. Imagine o professor numa sala de aula, quando ele dá uma prova. Aí ele fica num lugar onde ele pode ver todo mundo, anda pela sala, distancia os alunos, né? Passa olhando o tempo todo enquanto os alunos estão fazendo a prova. Esse é exame. A própria prova também é um exame, né? Imagine no laboratório, né, desse de análises clínicas mesmo, né, agora em épocas de coronavírus. Então você colhe o sangue de uma pessoa e com aquele pouco de sangue, né, um frasquinho de sangue, você pode fazer assim N exames e dizer o que a pessoa tem ou o que ela não tem, certo? Então, isso é um exame, passar em revista. O médico que faz a caminhada dele 2 vezes no dia, de manhã e de noite, olhando o paciente, os enfermeiros que fazem isso, os policiais que fazem ronda nas ruas, né? Esses guardas noturnos que passam apitando, tudo isso são agenciadores de exame. O presidente da República, no final do dia, que vai passar em exame a tropa, né, hasteamento da bandeira, enfim, é o exame. Né, lá as autoridades militares, quando tem o exército também, né, o exército de informação e sentido para receber, também passa, são exames. Tá certo? Então é isso que o Michel Foucault vai dizer aqui. O controle normalizante, vigilância que permite qualificar e punir. É isto que é o exame. Controle normalizante, vigilância que permite qualificar e punir. O exame, diz o Foucault, é altamente ritualizado. Ele cumpre um ritual, né? É um ritual assim de soberba, porque aquele que está examinando é superior ao objeto examinado. A suposição das relações de poder e das de saber assume no exame todo o seu brilho visível. Então aqui nós vamos ter a união do saber e poder, né? Ver o que é, conferir o que é, saber, e o exercício então do poder, certo? E aí ele vai dizer aqui como isso acontecia nos hospitais, né? Uma das condições essenciais para a liberação epistemológica da medicina, no fim do século XVIII, foi a organização do hospital como um aparelho de examinar. Então aí os médicos entraram no ritual de visitas, as próprias visitas dos parentes eram controladas, né? A história da regulamentação da visita médica a pacientes mostram isso, que o exame virou, né, um ritual corriqueiro, né? Enfim, no final do século XVIII, era obrigatório, né, que o médico aí fizesse pelo menos uma visita regular aos pacientes, né, em revista, fizesse uma revista dos pacientes, né? Na escola nós vamos ter, né, uma instituição onde o exame também é ininterrupto, né, que são os momentos de prova. E aqui ele vai dar como exemplo as escolas cristãs. E ele vai olhar as escolas, né, dos lassalistas, né, do La Salle, né, São Francisco de La Salle. Né, em 1775, lá a escola de Pons-et-Chausset, né, os exames que eram realizados lá. É mais ou menos assim o exame que a gente verifica até hoje, examinar o aluno na hora da prova de forma rigorosa, né, para que ele não cole, né, para que ele não converse com o vizinho, não conte a resposta ao vizinho, assim por diante. O exame não se contenta, diz ele, em sancionar um aprendizado. É um dos seus fatores permanentes. Sustenta-o segundo o ritual de poder constantemente renovado. Ou seja, o ensino aqui, antes que ser um aprendizado, ele é um ritual
de poder exercido sobre as pessoas, um poder de exame. Certo? É isso que Michel Foucault está dizendo. E aí aquela ideia de que se o aluno não for vigiado para que ele estude daquele jeito, não vai ter aprendizagem. Tá? Então, a formação do saber, então, ligada ao exercício de poder. Então, isso vai ficar muito patente, né, na filosofia do Michel Foucault, né, que é, assim, aqui naquele livro fala a vontade de saber, né, a vontade de saber vai levar a uma vontade de poder. Então, é essa forma aqui. Então, nesse sentido aqui, ele vai elencar alguns elementos, né? O primeiro deles é o seguinte: a inversão da economia da visibilidade no exercício do poder. Então, nós vamos ter uma inversão aqui da questão da visibilidade. Então, tradicionalmente, né, antes aí de 1700 e tantos, o poder era concebido como aquilo que se via, aquilo que era evidente, né? Então, tradicional, o poder é o que se vê. Isso foi mudado com a questão do exame. Hoje, o poder disciplinar ele é invisível. Então, quanto mais assim ele for modesto, mais ele vai ser excelente, mais ele vai ter poder. Isso aqui que nos perturba, porque nesse sentido, o Foucault está dizendo assim, olha, o poder então não tem fim. Quando a gente pensa que nós somos livres, que nós estamos vivendo assim, de acordo com a nossa vontade, o ir e vir, a tão sonhada democracia, ela é uma democracia, mas ela não renuncia ao controle. Você não é de verdade livre. Nós somos sujeitados, não somos sujeitos. Mas a ideia que passa para a gente é que quanto mais você se acredita livre, você faz as coisas achando assim, não, eu que deliberei isso, fui eu que fiz isso, porque eu quis fazer isso. E é isso que o Michel Foucault está dizendo, olha, atrás disso tudo tem um discurso que ele tira o sujeito que está enunciando esse discurso e você assume, então, aquelas falas, aquele discurso, produz um comportamento. Mas alguém vai lucrar com isso. E não é necessariamente você. Então, o Michel Foucault também, nesse pormenor aqui, me permite abrir um parênteses, quando o Michel Foucault escreve um livro chamado As Palavras e as Coisas, e depois uma aula, a aula que ele defendeu lá na Sorbonne, da entrada, quando o professor ele é convidado para entrar, né, da Sorbonne, ele é aprovado para entrar lá, ele tem uma aula inaugural. E o Foucault ele escreveu uma aula, né? Inclusive, me permita, esse livro é este aqui. Deixa eu ver, pequenininho. Aqui. É esse livro aqui. Tá? Me desculpe ter levantado. É A Ordem do Discurso. Tá? É uma aula dele, pequenininho, um livro. Muitos filósofos têm essas aulas editadas. Tá? Roland Barthes, enfim, o Georges Canguilhem, muitos deles têm essas aulas assim, editadas. Esse livro aqui foi base na área da linguística por uma vertente chamada análise dos discursos. O que é isso? Isso aqui significa que naquilo que é dito, né, aquilo que é dito em qualquer discurso, existe também aquilo que não é dito. Existem as entrelinhas. Né? Você tem um discurso que ele é explícito, mas tem um discurso também implícito. Esse discurso implícito é um sujeito. É esse poder modesto. Né? É esse olhar que fica elíptico, que fica oculto. Então, aquilo que é dito, que é colocado ali, foi aquilo que já foi ritualizado, aquilo que ficou evidente. Então, ele vai dizer o seguinte, então, tradicionalmente, o poder é aquele que a gente vê, ele é óbvio.
Mas atualmente o poder disciplinar ele é invisível. Então, nós todos obedecemos às leis, fazemos todas as coisas previsíveis, né? E achamos que fazemos isso porque temos uma consciência, somos autônomos, né? Somos donos de nós mesmos. Com o Foucault aqui, isso aqui entra em colapso, né? E nos angustia, porque vai parecer que não é bem assim a coisa, certo? Então ele vai dizer, ó, é a técnica pela qual o poder, em vez de emitir os sinais do seu poderio, em vez de impor sua marca a seus súditos, capta-os no mecanismo de objetivação. Então, esse exame, ele é um olhar que incide sobre a pessoa, né, ritualizado, e capta a pessoa. A pessoa responde a esse olhar, né? Então, a revista, a parada militar, né, onde as pessoas estão olhando, as pessoas marchando ali, né, são súditos como objeto à observação de um poder que só se manifesta pelo olhar. Né? Alguém está olhando, percebendo ali. Certo? Então, e aí ele vai dar assim como exemplo, né, o Luís XIV, né, que tinha uma medalha comemorativa, né, que ilustrava isso, né? Esse poder de revista que se faz sobre um exército que marcha por diante. O segundo ponto em que ele vai falar aqui é que esse exame ele faz uma individualidade entrar num campo documental. Isso aqui é extremamente importante. Faz a individualidade entrar num campo documentário. O que quer dizer isso? É que o exame, ele não só se contenta em olhar, em vasculhar, em escrutinar. Ele também faz relatório. Ele faz ficha, ele faz fichamento, ele faz arquivos. Então, ele vai ter aqui arquivo e registro, né? O arquivo lá tem detalhes e minúcias, boletins, como cada um de vocês tem, né? Se vocês olharem, por exemplo, vocês vão ter lá na secretaria da UNIRG o histórico desde o primeiro dia de aula de vocês. Tudo lá. E se por acaso você foi um aluno, por exemplo, que fez uma briga feia na oitava série, né, ou lá no ensino médio, e levou uma advertência, isso vai constar lá. Né? Quando você pede um documento, sim, para um emprego, você tem que ir em duas polícias. Você tem que pedir duas fichas de declaração de antecedentes criminais. E elas vão dizer, ó, nada consta. Olharam tudo, nada consta. Se tem, vai constar. Então, vira aqui minúcias, detalhes, boletins. Né? A cada aluno tem sua ficha, tem o conselho de classe. Né? Ali, professor, olha, como é que é esse aluno? Aí o professor fala, a secretária anota. O outro fala, anota. O outro fala, anota. Depois chama os pais e passa aquilo para os pais. Né? Depois, toda vez que vai acontecer com o menino lá de novo. Percebam bem, quando ocorre o caso desses meninos que perdem as estribeiras, né, que ficam loucos, né, pegam uma arma do pai e vão para uma escola e começam a dar tiro e faz uma chacina na escola, todo mundo a partir daí começa a olhar tudo dele. Aí vão vasculhar o Facebook, vão vasculhar o YouTube, né, vão vasculhar assim, o WhatsApp, vão vasculhar o fichamento de toda a escola. Lá as fichas na polícia, e aí vão perceber que ali ele tinha sinais disso tudo. Né? A forma também da gente estudar, né, de estudar prontuários, também é isso. Então, ali tem registros, né, fichas, escrituração, o tempo todo disso aqui. O exame também faz isso. Coloca toda a individualidade num campo documental. Você vira um arquivo X. Vira um arquivo, todo mundo vira um arquivo. Né? O exame abre duas possibilidades correlatas. O indivíduo como objeto descritível e analisável para mantê-lo em seus traços singulares sob controle permanente. Vamos ver quem que é esse cara.
Olha, esse aqui é bipolar, então tem que tomar um certo cuidado, ele pode uma hora mudar de humor. Esse aqui é dessa forma. Esse aqui reagiu de tal jeito aquela hora. Pode ser que venha de novo a fazer da mesma forma. Enfim, né? Este aqui, ó, teve essa falta, então não se pode confiar nele, né, o tempo todo. E o contrário também vale, né? A constituição de um sistema comparativo e sua distribuição numa população dos desvios individuais. Então, aí vai permitir então que você, daquele fichamento, você possa fazer comparações, né? E aí também estipular punições, certo? Causou a liberação epistemológica das ciências do indivíduo. Então, aos poucos, o Michel Foucault faz muito bem isso na epistemologia, aos poucos a medicina, a política, né, a criminologia, tudo isso vai caminhando para essa forma de descritura do indivíduo, até o ponto de nascer a própria psicologia, a psiquiatria e assim por diante. E o nascimento da clínica. No hospital, por exemplo, você entra no hospital, num dentista, seja lá que médico for, se você fez uma consulta ali, tem uma ficha sua lá. Toda vez que você voltar vai ter. O seu médico tem um histórico do tratamento, qual dia você compareceu, que exames você mandou, que remédios ele receitou, e assim por diante, né? Não tem aqueles casos em que as pessoas descobrem um cadáver, por exemplo, analisando a arcada dentária que ficou circunscrita lá no dentista? Então, é esse o sentido. E o terceiro ponto aqui é que faz de cada indivíduo um caso, né? Você virou um caso, né? Um objeto de conhecimento e tomada para o poder. Então, uma vez que individualiza, exclui, coloca ali, agora esse indivíduo, ele é alguém que é objetificável, né? É alguém que vai ser sujeitado. Então, existe um poder exercido sobre ele. Isso em todos os ambientes, escola, prisão, fábrica, né, em todos os lugares. Certo? Toda individualidade fica abaixo do limite da descrição. E aí se permite aqui classificar aqueles que são normais, que podem ter uma existência corriqueira na sociedade, mas também os anormais. Tem um livro do Michel Foucault, dessa coleção aqui, que se chama Os Anormais. Eu não tenho esse livro aqui no momento, que ele vai falar disso. Quem são os anormais? A criança, o doente, o louco, o condenado. A lista podia ser maior, podia colocar o homossexual, as prostitutas, os criminosos, né? São objetos de descrição. Então, é uma objetivação e, ao mesmo tempo, então, uma sujeição, consequente sujeição. O exame está no centro dos processos que constituem o indivíduo como efeito e objeto de poder, como efeito e objeto de saber. Certo? Então é isso que é esse texto do Michel Foucault, os recursos para o bom adestramento, né? Ou seja, se você quer um ser humano adestrado, alguns recursos, né, a sociedade tem que ter, né? Quem da sociedade a gente não sabe. Vocês viram aí que todos eles ficarão elípticos, né? Então os recursos são esses. Então a modernidade, né, descobriu que para poder ter esse efeito é melhor que o poder não seja gritante, não seja clamoroso, né, não seja assim tripudiante. É melhor que o poder, né, fale com outra linguagem. Você é livre, faça se quiser, se for da sua vontade, né? Mas aí você sabe que se tomar uma decisão conforme a sua vontade, não tem determinadas recompensas, né? Você sabe, por exemplo, que se faltar uma aula, né, aqui você vai ter uma frequência, essa frequência pode te impedir de seguir adiante. O que você faz? Aquece, aceita, obedece e produz o efeito desejado. É isso que Michel Foucault nos diz. Como vocês percebem, é um texto que nos inquieta. Por quê? Porque ele está dizendo o que a sociedade faz
né? Ele conseguiu fazer isso. O que, que a sociedade faz? Ele descreve, ele faz ele como um Nietzsche, ele é nietzschiano. Descreve. Agora que eu tenho noção do que a sociedade faz, eu sou um sujeito, eu tenho noção agora de que eu sou sujeitado, o que, que eu vou fazer com isso? Quais as condições que eu tenho para me emancipar de verdade? E não do jeito que a sociedade me colocou como programa. Tá certo? Um beijo, até mais.